Bom, houve uma mudança importante no horário do comércio aqui na nossa cidade nesta semana. Vocês sabem muito bem, o comércio teve a permissão para ampliar de 6 horas para 8 horas o atendimento. E é claro que os shoppings foram impactados positivamente falando. O Nabil Sayum está ao vivo com a gente aqui, ele que é presidente da Associação Brasileira de Lojistas dos Shoppings, para entendermos melhor como que o segmento recebeu essa notícia e como que os shoppings estão se preparando para aumentar o tempo, né? Para aumentar o atendimento aos clientes. Ô Nabil, muito boa tarde, viu? Bem-vindo aqui ao Bora Brasil na Rádio Bandeirantes. Notícia boa, né? Com toda certeza, essa da ampliação do horário. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Oi. Realmente, depois de muita demanda com o governo, com a prefeitura, e eles entenderam que o momento era de ajudar o setor. Já estamos completando hoje 5 meses e 2 dias, desde o dia 18 de março, que fomos obrigados aí a fechar em função da pandemia, e depois abre e fecha, e 98% dos shoppings hoje já estão trabalhando com horário acima de 8 horas. São Paulo conseguiu essa semana, depois da reunião com o governador, hoje de manhã a prefeitura fez autorização, e isso, Joel, vai trazer um dado muito importante. Os lojistas, aí, os pequenos empresários, estavam trabalhando aí com faturamento de 35% a 40% em relação a antes da pandemia. Então a conta não estava fechando, em função também desse horário muito restrito que a gente tinha aqui na capital de São Paulo. Agora, com essa elevação para 8 horas, podendo abrir da meio-dia até as 8, os restaurantes também que estavam fechados na hora do almoço, né, foi permitida a abertura na hora do almoço e também no jantar. Isso com certeza vai trazer uma movimentação melhor, isso vai trazer um público também melhor e automaticamente uma melhoria nas vendas, é a nossa expectativa. Ô Nabil, a gente sabe muito bem que quem faz compra no shopping, a grande maioria, Ana, é de quem vai fazer uma refeição. A pessoa vai no restaurante, faz uma comprinha. Às vezes o shopping tem um hipermercado, né, Joel? Faz uma comprinha lá, depois compra uma roupa, para fazer um lanche, uma coisa tá atrelada à outra. Né? Aí tá dando um rolê ali, viu na vitrine e fala, olha que legal, vou levar, né? Então essa ampliação que permite agora o almoço e jantar, ela pode ser bem considerável mesmo, né, Nabil? Talvez acima da proporcionalidade das 6 para as 8 horas. Quer dizer, deve dar uma esquentada mesmo no setor, não? Você não tenha dúvida, Joel e Ana, o shopping center é uma venda, uma venda de você estar passeando no shopping, de repente você vê uma boa oferta, fala, puxa, eu vou comprar agora porque daqui a pouco essa oferta sai da vitrine. Então as pessoas almoçam, os escritórios acabam indo na hora do almoço, o pessoal vai fazer a digestão dentro do shopping, dá uma voltinha, e esse movimento acaba trazendo um movimento importante do ponto de vista de venda. Como nós estávamos trabalhando das 4 horas até as 10 da noite, então o horário de almoço ficava muito prejudicado, o setor estava reclamando muito, porque o almoço é bastante impactante. E agora, com essas 8 horas, eu não tenho dúvida que nós vamos ter aí um crescimento de pelo menos, de público de uns 15%. O movimento de faturamento deve melhorar pelo menos aí de 12% a 15% também. E até porque nós temos já uma experiência fora do estado de São Paulo, onde as lojas que estão trabalhando entre 8 e 10 horas estão com faturamento muito melhor do que as redes que tem loja fora de São Paulo, comparado com as lojas dentro de São Paulo, está tendo uma diferença aí de 20%. Então a gente acredita, sem dúvida, que o movimento de faturamento de público vai melhorar, minimizando aí a grande dor do pequeno empresário que tem sofrido muito nesses últimos 5 meses. Não, pois é, Nabil. Inclusive, a gente se falou já há alguns meses, né, ainda com shoppings fechados, com a expectativa de reabertura, e havia uma previsão muito perigosa para o setor, né, de falência de lojas que poderiam não retornar. E aí foi pedido que se aguardasse que os shoppings voltassem a abrir para sentir, de fato, quem estava disposto a reabrir, quem ia continuar fechado, quem ia sair do ramo de vez. A gente tem algum balanço atualizado de como está a situação da saúde desses lojistas agora? Nós temos, sim, Ana. No Brasil, nós temos hoje 105 mil lojas
que estavam em funcionamento na época em que a gente foi obrigado a fechar. Dessas 105 mil lojas, por volta de 12 mil, infelizmente, não puderam voltar em função de não conseguir sustentar durante esses meses todos com capital de giro, com uma estrutura para que pudesse voltar. O pessoal aguentou praticamente 45 a 60 dias e já tinha uma expectativa de a gente poder voltar a 60 dias. Isso não aconteceu. Nos países da Europa, Estados Unidos, isso aconteceu de eles voltarem mais cedo. Infelizmente, no Brasil, foi muito demorada essa volta, e isso trouxe esse prejuízo muito grande para o setor. Por outro lado, nós tivemos 120 mil empregos dispensados, quer dizer, 120 mil empregos foram perdidos em função desse fechamento dessas aproximadamente 12 mil lojas, e 40 bilhões de prejuízo o setor teve, considerando desde a época do fechamento até agora. Por que eu digo até agora? Porque, por exemplo, nós tivemos em alguns lugares que não pudemos abrir 8 horas, 10 horas, prejuízo. Então, esse prejuízo acumulativo trouxe esse número absurdo de 40 bilhões. O ano passado, o setor, os 577 shoppings, os 105 mil lojistas faturaram 192 bilhões de reais. Esse ano, com certeza, a gente não recupera mais essa perda, infelizmente. Nabil, os bares e restaurantes fora dos shopping centers podem funcionar aqui em São Paulo até às 22 horas. O shopping vai funcionar das 12 às 20. A praça de alimentação vai fazer uma pausa ou fará uma pausa para permitir o funcionamento até às 22 horas? Essa foi a nossa importante discussão na quarta-feira, no sentido de que era muito importante o setor da alimentação trabalhar da meio-dia às 16 horas, fecha 2 horas, volta a reabrir das 18 até as 20 horas. Assim a gente potencializa o almoço e potencializa o jantar também. 18 às 22? 18 às 22? Das 18 às 22 e da meio-dia às 16 horas. Ótimo. Das 16 às 18 tem essa parada importante e, com isso, o setor de alimentação vai poder potencializar o almoço e o jantar dentro da realidade importante desse setor que ajuda muito também na movimentação do shopping, do público e, obviamente, do faturamento. Legal, então pelo menos isso. Mas aí as lojas vão estar fechadas a partir de um certo horário, 20. a partir das 8 da noite. É né? verdade. A partir das 8 da noite as lojas fecham, mas as pessoas que vão jantar acabam passeando, acabam olhando a vitrine e aquilo que interessar no dia seguinte vão lá e acabam comprando. Então acho que esse movimento dentro do setor, ele é muito importante, Ana, porque se a gente comparar a estrutura que os shoppings estabeleceram dentro dos protocolos mais rígidos que nos impuseram, e a gente achou até importante para preservar vidas, se você comparar com qualquer outro local, não existe nenhum local comparado com shopping pela segurança, pela estrutura que se montou, mais de 20 protocolos. Então, os consumidores estão fazendo com que, estão percebendo essa importante mudança que houve no sentido dessa segurança. A cada semana esses consumidores voltaram a praticar shopping center. E um dado importante, antes da pandemia, os 577 shopping centers recebiam 500 milhões de pessoas por mês. Claro que essas pessoas se repetiam ao longo da semana. Quando veio a pandemia e a gente pôde reabrir parcialmente, esse número caiu para 100, 120 milhões de pessoas. Só que esse número agora está crescendo bastante, na medida em que todos os shoppings estão podendo funcionar no país, com 8 horas, pelo menos, no mínimo, e a gente acredita que nos próximos 2 meses a gente vai buscar essa normalidade. Vem uma campanha muito importante pedindo para o consumidor ajudar o Brasil a sair dessa crise, e a melhor forma do Brasil sair dessa crise é as pessoas voltarem a consumir, claro, de uma forma muito controlada, mas nesse momento todos têm que ajudar o Brasil e isso passa pelo consumo. E o mais importante, nós temos que voltar a gerar emprego. São 35 milhões de desempregados e nós temos que ajudar essa turma a voltar a empregar. Isso passa pelo consumo, isso passa pelo comércio, isso passa pelo setor de serviços. Tá bom então, Nabil. Muito obrigado, viu, pela entrevista. Boa sorte aí ao setor. Ao setor não, para todos nós, né? Porque estamos
no mesmo barco. É uma roda impressionante, onde um setor depende do outro. Obrigado, viu, Nabil? Um grande abraço. Obrigado, Joel. Obrigado, Ana, pela oportunidade. E a gente está sempre à disposição aí do Grupo Band. Valeu. Igualmente. Bom.